mulheres, segundo o porta-voz do Poder Judiciário iraniano. O novo balanço aponta um salto com relação ao balanço oficial anterior do governo iraniano, que falava em 610 mortes, com mais de 5 mil feridos, segundo o Ministério da Saúde do país. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN Esportes Campinas. Apresentação: Júlio Nascimento. 11h07. Grande abraço para você ligado aqui na CBN Campinas, em FM 99.1, pelos aplicativos e através do youtube.com/CBN Campinas. Estamos iniciando mais uma edição do nosso CBN Esportes. Vamos juntos até meio-dia, atualizando, trazendo todas as informações do time do seu coração. Na Copa Paulista, a região esteve envolvida na terceira rodada no final de semana pelo Grupo 2. A Inter de Limeira foi Araras e perdeu para o União São João por 1-0. Um pouco mais cedo pelo Grupo 2, a Itaperense ficou no empate com a Francana em 1-1. Pelo Grupo 3, o Rio Branco perdeu para o São Bento 2-0 em Americana, enquanto o Primavera venceu o Paulista em Jundiaí. Venceu por 2-1, assumiu a liderança do grupo com 7 pontos. Hoje, 7 da noite, o Guarani recebe o 15 de Piracicaba no Brinco de Ouro. Daqui a pouco a gente fala da Ponte Preta, que venceu o Maringá fora de casa, a 4ª vitória consecutiva como visitante da Ponte, que leva o time aos 20 pontos. Porém, ainda não recupera a liderança do campeonato, porque o Caxias também venceu. Se na Copa Paulista as coisas não foram bem para a Inter de Limeira no final de semana, o mesmo não pode se dizer da Série D. Na sexta-feira, recebeu o Cianorte no Limeirão e venceu por 2-0, liderando o Grupo 7 com 21 pontos. E agora com o destaque do futebol paulista, Bruno Faria. Abel Ferreira perde 3 titulares do sistema defensivo para o confronto contra o Chelsea na próxima sexta-feira na Filadélfia. O atacante Yuri Alberto foi a principal novidade neste domingo. Ele foi a campo e deu início à preparação física para voltar ao time do Corinthians. São Paulo ganha processo na justiça e evita a multa de R$100 milhões por causa do CT da Barra Funda. Kleber Xavier comanda treinamento neste domingo e Igor Vinícius está próximo de ser anunciado como novo reforço do Santos para a lateral direita. Obrigado, Bruno Faria, que volta daqui a pouco com mais informações. Falando ainda sobre a Copa do Mundo de Clubes, depois da derrota para o Flamengo, da derrota para o Palmeiras, tivemos mudanças no Botafogo. Renato Paiva não comanda mais o Fogão. O clube anunciou a saída do técnico na madrugada de hoje através de uma nota oficial. O time agora busca um novo comandante. A saída de Renato Paiva ocorre justamente depois da derrota de 1-0 no sábado para o Verdão pelas oitavas de final do Mundial. Renato foi anunciado pelo Botafogo no dia 27 de fevereiro deste ano, depois daquela longa novela para definir quem iria comandar o time. E agora mais uma novela para definir o substituto. Daqui a pouco a gente analisa a saída de Renato Paiva. E daqui a pouco também tem informações completas sobre o Guarani, que venceu a terceira seguida na Série C, pegou o elevador e não para de subir na tabela, ganha 3 posições, chega aos 14 pontos. Guarani chegou a dormir no G8, ficou algumas horas no domingo também no G8, mas a rodada não ajudou tanto assim, mas o time é o 9º colocado, apenas 1 ponto de diferença para a zona de classificação. E agora festa total na torcida Bortoleto, hein? Na Fórmula 1, em sua 11ª corrida, Gabriel Bortoleto enfim conquistou seus primeiros pontos para o Brasil,
cruzando a linha de chegada do GP da Áustria neste domingo, na 8ª colocação. O resultado confirmou o bom ritmo apresentado pelo Calouro na Sauber ao longo do fim de semana. Fez grandes treinos, uma grande corrida e conseguiu pontuar pela primeira vez. Corrida na Áustria que terminou com a vitória do pole position. Lando Norris, Oscar Piastri e Charles Leclerc completaram o pódio. 2 jogos fecham a 14ª rodada da Série B hoje à noite, às 7 horas. Na Curuzu, Paysandu recebe a Ferroviária. Mais tarde, na Arena Pantanal, às 9 horas, o Cuiabá recebe o Botafogo. Onze horas e 12 minutos. E agora a opinião com Carlos Eduardo de Freitas. Tudo bem por aí, Carla? Tudo ótimo, Júlio Nascimento. Bom dia a você, bom dia, ouvinte CBN. Um final de semana de alegria verde, né? Alegria palmeirense. Palmeiras foi bem, se impôs diante do Botafogo, venceu com merecimento. Perdeu valores, né, para o jogo de sexta-feira contra o Chelsea, mas eu acho que ainda é o momento de desfrutar. Já já o Abel começa a pensar na formação deste Verdão para enfrentar o time britânico. Agora, estranha a atitude do John Textor, né? O Botafogo enfrentou o Palmeiras, um jogo eliminatório, levou para a prorrogação, e a principal queixa do Textor foi a postura do time do Botafogo. Realmente difícil entender, né? Eu acho que aí entra naquele debate de SAF, né? Os aspectos positivos, os aspectos negativos, né? E quem manda no Botafogo é o Textor. Então ele teve esta decisão, uma decisão bem questionável, mas de qualquer forma, fim da era Renato Paiva no Botafogo, justamente no momento em que o Botafogo começava a se encorpar para o restante da temporada. O mundo não acaba na Copa do Mundo, muito pelo contrário, né? As prioridades do Botafogo, Palmeiras, Flamengo, elas estão aí. Campeonato Brasileiro, Copa Libertadores, Copa do Brasil, e o Textor interrompe um trabalho que estava sendo positivo, pelo menos no meu modo de entender. O Botafogo estava caminhando aí por uma situação legal dentro deste 2025. Muito bem, já mandando aqui o nosso ouvinte aqui, liberando a participação pro WhatsApp 998699070, 998699070. Fique à vontade para participar do nosso WhatsApp. Mande a sua mensagem também. Estamos no ar com trabalhos técnicos de Valmir Bortoleto, comando de stream é com Samela Dip. Apresentação: Júlio Nascimento. Agora 11h14. CBN Esportes Campinas. Bom dia pra você. Amanhã CBN. Pra você. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. A gente faz escolhas todos os dias. Que roupa vestir, por qual caminho ir. E com o nosso dinheiro não é diferente. Escolher uma instituição financeira que lhe atende como você merece é primordial. E se você ainda pode ser o dono dela e tomar todas as decisões, melhor ainda. Esse é o cooperativismo de crédito. Aqui na Unicred, você tem todos os produtos financeiros do mercado com taxas mais justas. Tem um dos melhores cartões de crédito do mundo, com várias vantagens exclusivas. Tem o retorno das sobras da sua cooperativa direto em sua conta e na melhoria da sua comunidade. Tem aplicativo para resolver tudo de onde você estiver. E tem ainda várias soluções para você realizar os seus sonhos ou alavancar o seu negócio. Este é o nosso jeito de fazer você prosperar.
Escolha Unicred. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. 11 horas e 17 minutos, vamos com informações do trânsito com o Thaís Azevedo. Tudo bem, Thaís? Bom dia para você. Ótimo dia para você, Júlio, para o Carlão, uma ótima semana para todo mundo. Olha, quem segue pela Lix da Cunha tá bastante complicado ali, sentido centro, o motorista reduz a velocidade desde a rodovia Anhanguera até a altura da Vila Prout de Souza. Primeiro que tem obras ali de recap, depois um pouco mais cedo teve um sinistro, uma colisão entre dois veículos de passeio, próximo à Praça João dos Santos Teixeira. O motorista, então, reduz a velocidade por lá. Quem segue no sentido oposto vai fazendo um bom caminho. A Avenida Marechal Rondon tem lentidão, sentido Balão do Tavares, na chegada à Pedreira, no sentido Castelo, trânsito fluindo bem. A Rua Joaquim Vilac tem boa movimentação nos dois sentidos. Pela Doutora Alberto Samento, o motorista perde tempo somente da Rua Espanha até o Balão do Castelo. Júlio. Obrigado, Thaís, pelas informações. Thaís volta na programação aqui da CBN, agora 11h18. Agosto é o mês mais crítico do período de estiagem, com mais riscos de queimadas. O ar está seco há meses e os ventos ajudam a espalhar o fogo. Por isso, redobre os cuidados. Não descarte lixo em lugares impróprios nem ponha fogo nele. Jamais limpe terrenos com fogo e tenha atenção com as bitucas de cigarro. Com a cooperação de todos, evitamos tragédias. Ligue para o 193 e ajude a evitar que o fogo se espalhe. Preserve a vida. Uma iniciativa IPTV. O Hemocentro da Unicamp está enfrentando um momento crítico. Nosso estoque de sangue está perigosamente baixo e precisamos da sua ajuda. Diante dessa emergência, fazemos um apelo urgente. Doe sangue. Visite o Hemocentro da Unicamp ou um dos postos de coleta do Hospital Mário Gatti, Hospital Estadual de Sumaré e no Hemonúcleo de Piracicaba. Mais informações, ligue 0800 722 8432 ou acesse hemocentro.unicamp.br. Doe sangue é urgente. O processo é rápido, seguro e vai ajudar a salvar muitas vidas. Iniciativa EPTV. A cada ano que passa, o aquecimento global muda o ciclo da água em todo o planeta. Os períodos de seca têm se tornado cada vez mais frequentes e nossa conscientização é fundamental para que a situação não se torne insustentável. Vamos cuidar da nossa água. Ela é o recurso mais valioso que temos. Tome banho mais curtos e feche o chuveiro sempre que possível. Desligue a torneira ao escovar os dentes. Não desperdice água lavando calçadas. Cada gota é importante e faz a diferença. Soltar pipa é uma brincadeira divertida, mas pode oferecer riscos. Por isso, atenção. Escolha um local aberto e longe de rodovias, avenidas e fios para evitar acidentes e choques elétricos. Pipa em dias nublados? Nem pensar. E nunca use linha com cerol. Isso é proibido e pode causar ferimentos graves. Divirta-se com responsabilidade. Uma iniciativa IPTV. Estamos de volta, 11 horas e 20 minutos. Vamos com o Bruno Faria. Aliás, Bruno Faria não, né? Bruno Faria. É o Bruno Faria, Bruno sim. Faria. Eu estou atento aqui. Você faria? O Bruno Faria. O Bruno Faria. Isso. E vai fazer aqui as informações do futebol paulista. Pois não, Bruno? O técnico Abel Ferreira terá que quebrar a cabeça para montar o sistema defensivo no duelo importantíssimo das quartas de final da Copa do Mundo de Clubes da FIFA. O português perdeu 3 titulares da zaga. Murilo está machucado, com lesão muscular na coxa. Gustavo Gomes foi expulso diante do Botafogo. E Piquerez recebeu mais um amarelo. Por isso está suspenso. Mikael, Bruno Fux e Vanderlan devem ser os titulares no confronto contra o Chelsea, na próxima sexta-feira na Filadélfia, às 10 horas da noite. Naves e Benedetti são as outras opções de Abel para escalar a zaga. O Corinthians seguiu os trabalhos neste domingo no CT Doutor Joaquim Grava, na intertemporada, de olho na retomada dos jogos do Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil no mês de julho.
A principal novidade do dia fica por conta do atacante Yuri Alberto. O camisa 9 deu início ao período de transição junto à preparação física. O técnico Dorival Júnior aplicou um trabalho de construção ofensiva com finalizações. O Timão volta a treinar nesta segunda-feira em 2 períodos. A Justiça do Estado de São Paulo citou o papel social do tricolor ao extinguir o processo que previa aluguel retroativo de até R$100 milhões pelo centro de treinamentos da Barra Funda. Segundo o G1.globo, o juiz Márcio Ferraz Nunes considerou improcedentes os pedidos do Ministério Público de contrapartida para a cessão do terreno na região central da capital paulista. O principal argumento é que o clube de futebol gera empregos e retira jovens de condições precárias de vida. Dentro de campo, o grupo ganhou folga neste domingo e retornará aos trabalhos na manhã de segunda-feira. O Santos seguiu os trabalhos no CT Rei Pelé. O técnico Kleber Xavier comandou uma atividade física e técnica na mini pré-temporada. Entre os pontos que foram mais exigidos pelo comandante, os jogadores tiveram foco nas finalizações, cruzamentos e passes. O Peixe terá atividades durante toda a semana. Porém, na segunda, quarta e sexta-feira, o elenco vai trabalhar em 2 períodos, sendo um pela manhã e outro na parte da tarde. Igor Vinícius está próximo de ser anunciado como novo reforço na lateral direita. De São Paulo, Bruno Faria. Valeu, Bruno. Obrigado pelas informações. Atualizando principalmente o noticiário do Palmeiras, né? Já de olho aí no confronto de sexta-feira contra o Chelsea. Deixa eu atender aqui rapidamente os nossos ouvintes. Carlão vai falar sobre o Mundial também. Bom dia, meus amigos. Esse time do Bayern é muito bom, afinal de contas, se é Bayern, boa semana, JP de Moraes, lembrando uma antiga propaganda, né, de cerveja. Roberto de Americana, Júlio, equipe da CBN, acho que o Inter passa do Fluminense. O futebol brasileiro está muito inferior aos europeus. Manda aqui o nosso ouvinte. A postura do Botafogo contra o Palmeiras foi a mesma do Campeonato Mundial inteiro. Falta convicção dos dirigentes nos trabalhos dos técnicos. Perder ou ganhar do jogo. Não podemos esquecer que o Textor é maluco, manda aqui o Félix Noronha. E eu não concordei com essa saída do Renato Paiva não, viu, Félix? Tô contigo nessa. O Jamison, lá em Sergipe, ouvindo a CBN, mandando um abraço dele aqui. Boa semana pra você também, meu amigo. Fala, pessoal do CBN Esportes. Não tem como a Ponte só jogar fora de casa. Wagner de Hortolândia aqui, mais uma vitória da Ponte como visitante. Olha, nem o Palmeiras, que é time mais intenso, mais mordedor do Brasil, vai dar conta de enfrentar um top 6 da Europa. Manda aqui o Fábio Veloso. Mas o Chelsea ainda não é top 6 não, hein? O Chelsea, muito pelo contrário, aí, dos europeus, é um time bem acessível. Galera da CBN, Rodrigo Pupo de Campinas, sobre o jogo do Flamengo contra o Bayern, acho que os 10 primeiros minutos fizeram a diferença do resultado. Sobre o Palmeiras, gostaria que alguém explicasse no que o Gustavo Gomes estava pensando quando fez aquela falta ridícula e desnecessária fora do lance de bola. Abraço a todos. E reclamou ainda, né, Rodrigo? Cara de pau, né, o Gustavo Gomes. Falta boba, né? Falta bobíssima, falta né? boba. E vai ser uma ausência considerável. Como o Bruno Farias disse, são 3 desfalques importantes no sistema defensivo do Palmeiras. Sim, o Palmeiras vai todo remendado para um jogo importante contra o Chelsea. É aquela coisa, né, de você jogar no limite. E o Palmeiras jogou no limite contra o Botafogo, foi o merecedor do resultado, mas um jogo de imposição durante toda a partida, né? E claro que isso acarreta, se reflete na parte física, né? Então um trabalho de recuperação importante o Palmeiras tem que fazer para o jogo contra o Chelsea, que vai ser até mais desgastante do que foi contra o Botafogo, até porque o Palmeiras não vai ficar tanto com a bola como ficou diante do Botafogo. Então ele vai correr atrás, né? Em boa parte do jogo vai correr atrás do time azul. E perderam o Gustavo Gomes, perdeu o Piquerez, qual que foi o outro jogador? E o Murilo, né? E o Murilo, que já vem de lesão. E os reservas já não são tão confiáveis assim como os reservas do meio campo para frente. Porque o Bruno Fux já é o titular, né? Com a saída do Murilo. Deve entrar o Mikael. O Mikael, tem o garoto, né? O Benedetti, não sei se ele vai arriscar colocar o menino. E no lugar do Piquerez, o Vanderlan, provavelmente. Sim.
Então já difere um pouquinho em relação ao titular. Mas de qualquer maneira o momento do Palmeiras é bom, venceu o Botafogo com merecimento, mas agora é um jogo com uma outra característica. Mas como você disse, Júlio, é o Chelsea, talvez até mais forte que o Palmeiras, mas com uma possibilidade boa do Palmeiras equilibrar e de conquistar a classificação. Diferente de você enfrentar um Bayern de Munique, um Real Madrid, né, o próprio Manchester City também, que são clubes que estão numa prateleira acima. Você tem jogadores de alto nível no Chelsea. Sim. O Palmer, se estiver naqueles dias, é um cara que é um jogador que ele oscila muito entre ser um jogador ativo no jogo e oscila, inclusive isso dentro do próprio jogo contra o Benfica. Quando ele apareceu, 2 assistências, é um jogador diferente. Você tem o Reece James, que é um baita lateral, um jogador de bola parada também, que é perigoso. Pedro Neto, que é da nova geração aí, enfim. É um time que eu defino o Chelsea como um time estranho, porque é ainda um time jovem e projetado para crescer a longo prazo, né? Eu não tenho muita confiança no Chelsea para agora, então acho que vai ser um jogo aberto aí pro Palmeiras tentar levar na sexta-feira, jogo às 10 horas da noite. E o Flamengo, Carlão, nosso ouvinte aqui disse que os 10 primeiros minutos definiram o rumo do jogo. Quando você enfrenta um adversário muito forte ou mais forte que você... erro zero não existe, né, numa partida de futebol, mas você precisa minimizar os erros, né? E o Flamengo exagerou com relação aos erros, principalmente nos primeiros minutos, saída de bola. Os 4 gols do Bayern, eles saíram através de falhas do Flamengo, né? O escanteio que saiu o primeiro gol do Pulgar, o gol contra, a bola estava no comando do Flamengo na saída de bola. No segundo gol, como que foi o segundo gol? A Arrascaeta foi sair jogando, né? E tava de costas, recebeu de costas e perdeu a bola. E a bola caiu nos pés do Kane. O terceiro, Luiz Araújo, né? O quarto também, se eu não estiver enganado, foi uma posse de bola do Flamengo. Então, impressionante como o Flamengo errou. O Flamengo não costuma errar. E ontem não era um jogo para errar diante de uma equipe tão forte, uma equipe que ocupa a primeira prateleira do futebol mundial. E aí, pagou para ver. Agora, gostei da postura do Flamengo em encarar, em não temer o Bayern, em buscar a reação. Tanto é que fez o gol com o Gerson, depois tomou o terceiro, mas também reagiu com o gol do Jorginho e aí tomou o 4º gol. Uma classificação esperada do Bayern, só que fica a tristeza, né, ou a lamentação por parte do torcedor do Flamengo pelos gols que o Flamengo tomou. O Flamengo errou demais contra um time, num jogo em que você não pode errar ou minimizar os erros. O Flamengo não, ele exagerou com relação às falhas, né, principalmente com a bola nos pés, que é uma vantagem, que é um DNA do Flamengo, e o Bayern se aproveitou e com merecimento segue na Copa do Mundo e como um candidato, assim como o Paris Saint-Germain. Venceu o Miami sem tantas dificuldades, mas é um candidato também ao título. Exatamente, 11h29, daqui a pouco a gente vai falar mais sobre o Mundial, até porque hoje tem o Fluminense. Rapidamente aqui mandar um abraço pro Maicon Bugrino, já informações do Guarani, ele mandou aqui, ó, o Bugrão tem um centroavante que faz gol até de costas, muita raça, a gente vai se classificar. O Bruno Santos cruzou a linha antes da própria bola, né? Chamou a atenção o gol do Guarani. O Bayern contra o Flamengo ontem parecia estar jogando no ritmo que convinha, forçando o Flamengo a errar, jogou 65% da capacidade que o time tem de intensidade e efetividade, o Flamengo foi no limite, manda aqui o Ney. Obrigado pela mensagem. O Flamengo deu 2 gols pro Bayern, era pra ter ido pros pênaltis. Aqui, quem sabe, teria uma chance, escreve aqui o Emerson. Vacilou de fato, como citou o Carlão. Bom dia, senhores. O problema dos erros foi o local dos erros. Errar tudo bem, mas não na entrada da área, escreve aqui o Léo Ferreira. Aí você fica muito vulnerável, né? Exposto ao time adversário. Exatamente aqui o que citou o Carlão. Tem mais 2 mensagens aqui pra gente registrar. Bom dia, JN, Carlão, Lupe onde estiver. Flamengo foi o Brasil e o Bayern foi a Alemanha. E Real Madrid vai esperar mais um pouquinho. Cristiano Salvione. Bom dia, pessoal. Acho que não tem essa de futebol europeu, futebol sul-americano ou de qualquer continente. Os times são uma mescla dos países praticamente. Aqui no Brasil, a maioria dos técnicos e jogadores também são estrangeiros. Na Europa também. Europa, técnicos de outros países, menos brasileiros. Manda aqui o nosso ouvinte Hélio. Obrigado pela participação. 11h31, intervalo, daqui a pouco informações de Guarani Ponte, a dupla venceu no fim de semana. CBN Esportes Campinas.
Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. Repórter CBN. Segunda-feira, 30 de junho de 2025. O presidente Lula lança hoje o Plano Safra 2025-2026. O programa terá oferta superior a 78 bilhões de reais para financiar a agricultura familiar. Segundo o governo, os juros variam de 0,5 ponto percentual a 8% ao ano no Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar. Ao todo, a proposta promete movimentar 89 bilhões de reais entre medidas como crédito rural, compras públicas, seguro agrícola e garantia de preço mínimo e outras ações. O Ministério Público Militar concluiu que o soldado Wenderson Nunes Otávio, encontrado morto com um tiro na cabeça dentro de um alojamento no início do ano no Rio de Janeiro, não cometeu suicídio. A investigação revelou que o disparo foi feito pelo ex-soldado do 26º Batalhão de Infantaria Paraquedista, Jonas Gomes Figueira. A investigação indica que o Wenderson estava sentado, calçando coturno, enquanto Jonas brincava com uma pistola. Ele teria apontado a arma para o amigo, acreditando que estava descarregada, e efetuado o disparo. O tenista João Fonseca está em quadra neste instante pelo torneio de Wimbledon no Reino Unido. O brasileiro número 54 do mundo estreia na competição contra o britânico Jacob Furling, que ocupa a posição 51 no ranking da ATP. João venceu o primeiro set por 6-4. A Bolsa de Valores de São Paulo opera em alta de 0,57% aos 137.783 pontos. O dólar comercial registra queda de 0,22%, cotado a R$ 5,47. O euro vale R$ 6,41, baixa de 0,05%. No horário de Brasília, 11h34. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. A campanha do Agasalho 2025 continua unindo forças. Várias cidades seguem mobilizadas e ajudando quem mais precisa. Participe, doe cobertores, roupas femininas e principalmente peças masculinas e infantis. Para mais informações, acesse campanhadoagasalho.eptv.com.br. Campanha do Agasalho 2025. Aqueça com amor e doe com o coração. A campanha do Agasalho 2020. CBN Esportes Campinas. Apresentação: Júlio Nascimento. 11h35, estamos de volta aqui com o nosso CBN Esportes para falar agora do futebol de Campinas. A gente começa falando da Ponte Preta, que venceu o Maringá fora de casa, placar de 1-0, gol do Lucas Cândido, contando ali com o desvio do zagueiro. A Ponte chegou à impressionante marca de 4 vitórias consecutivas como visitante. É o que está alimentando a campanha da Ponte, agora a segunda colocada aí com 20 pontos. Como o Caxias venceu o Ituano, o Ituano não aguentou segurar o Caxias, não. Foi um jogo até interessante, mas
Caxias é o líder ainda, tá fazendo uma baita campanha também com vitórias seguidas, 21 pontos, a Ponte com 20 na segunda posição. Professor Alberto Valentim concedeu entrevista depois do jogo para falar de mais um resultado, lembrando que esse resultado da Ponte quebrou a invencibilidade de 11 jogos do Maringá no estádio Willie Davis. Era um jogo muito difícil fora de casa, por algumas razões, pela forma que esse adversário joga, que é muito diferente das demais equipes de Série C, de Série B e Série A, de uma intensidade enorme. Para quem não sabe, são 11 partidas que eles estavam invictos aqui, então tem que enaltecer as estratégias que nós fizemos para esse jogo, os jogadores cumprindo mais uma vez aquilo que nós tínhamos proposto, tanto do lado defensivo quanto do lado ofensivo. É um grupo que está entendendo que não tem vaidade, que tem que cada um procurar ajudar individualmente para o coletivo vir muito forte. Hoje, o coletivo ganhou mais uma vez, aqueles que iniciaram, aqueles que terminaram o jogo, aqueles que vieram para dar força para os companheiros, obviamente aqueles que não puderam vir também, porque nós fizemos uma semana muito positiva nos treinos, foi mostrado para os atletas na preleção. Então, estão todos de parabéns. É um grupo que sabe o que quer, um prazo de validade longo para os nossos objetivos lá no final. Tá, então, professor Alberto Valentim, resultado muito importante, Carlão, porque, querendo ou não, a Ponte, ela se reabilita dos resultados ruins dentro de casa. Sim. E vence um adversário direto de G8 também. Cara, é um resultado que ajuda muito a Ponte em vários aspectos, né? Primeiro, para acabar com um certo ambiente de pressão que naturalmente existia em virtude dos tropeços que a Ponte teve dentro do estádio Moisés Lucarelli. Devolve a confiança, né? Não devolveu a liderança, a Ponte sentiu o gostinho, mas depois com a vitória do Caxias no domingo ela voltou à vice-liderança, mas fica aí numa situação confortável com relação à classificação. Talvez aí mais 2 vitórias, um empate, a Ponte já consegue aí coroar a classificação à próxima fase. O Alberto tem até mais tranquilidade para observar, para ajustar, para melhorar muita coisa que a Ponte precisa, aliás. Foi um jogo em que se encaixa com o estilo de jogo da Ponte, com a ideia do técnico Alberto Valentim. A Ponte gosta de jogar atrás da linha da bola. Tanto é que os números mostram, quando ela precisa tomar a iniciativa, quando ela precisa vencer o jogo ou ter aí o controle do jogo, ela tem dificuldades, né? Os resultados no Moisés Lucarelli mostram isso. E fora de casa, não. Quando ela precisa jogar com as linhas mais baixas, quando ela precisa jogar em transição, ela gosta desse jogo e acabou dando certo num chute de rara felicidade do Lucas Cândido, que desviou no meio do caminho e acabou enganando o goleiro do Maringá. Mas precisamos sim salientar, valorizar a participação do Diogo Silva. Diogo Silva fez 3 defesas milagrosas que garantiram o resultado. Talvez se não fosse o Diogo, não estaríamos falando aqui de uma vitória da Ponte. Então mostra que também, apesar do resultado positivo, apesar de não ter tomado gozo, a equipe sofreu, né? Principalmente com a entrada do menino Danielzinho na reta final. Que fumaça, um jogador que tem o drible como principal virtude. Ele conseguiu em finalizações e em jogadas individuais envolver a defesa pontepretana. Outra vez a Ponte foi prejudicada por cartões. O Arthur toma um cartão desnecessário e precisa ser substituído pelo Sérgio Rafael. O Arthur é um jogador importante. Eu acho que com o Arthur e com o Emerson Santos como zagueiros, a Ponte tem uma saída de bola mais eficiente ou mais qualificada. Entrou o Sérgio Rafael, um jogador que tem ali, né, é um zagueiro rebatedor, e deu certo, deu conta do recado. E o Dudu, mais uma vez, tomou um cartão bobo, né, um cartão desnecessário. A falta, ok, a falta ela faz parte do jogo, né? Existe a falta tática que é importante. Naquele instante foi importante a falta do Dudu. Mas, pô, uma coisa é você fazer a falta, você joga o corpo, derruba o cara. Outra coisa é você entrar por cima, tesourando, né? Aí não dá. E foi o que o Dudu fez. E tomou o cartão e teve que ser substituído. E o Dudu fazia uma boa partida. O Dudu é um cara importante pra Ponte, ele tem que saber da importância dele pra este grupo. É um cara que, quando ele está inspirado, ele ajuda, participou do gol do Lucas, né? Ele que deu o passe pro Lucas Cândido arrematar. Então, mais uma vez, só que
né, graças aí ao bom Deus, né, por parte do Ponte Pretano, que a Ponte conseguiu terminar com 11, mas correu riscos de novo, em virtude de punições. O seu Dudu e o Arthur com faltas bobas, com faltas ou numa rotação, num volume mais alto, estas faltas, e eles tomaram cartão e prejudicaram um pouco o trabalho do Alberto Valentim. Mas uma vitória que, olha, serve para jogar um pouco de água na fervura, devolver a confiança, encaminhar a classificação. E agora a Ponte ela precisa arrumar um jeito, não sei como, mas de realizar jogos importantes dentro de casa, atuações convincentes dentro de casa, assumindo o protagonismo do jogo, coisa que o Alberto não conseguiu fazer em toda a temporada, não só na Série C, mas se pegarmos do Campeonato Paulista para cá, a Ponte tem enfrentado muitas dificuldades no Moisés Lucarelli. E mais uma vez, não vai ser toda hora que a Ponte vai vencer fora de casa, não vai ser todo jogo que o Diogo Silva vai fazer milagre, ou seja, é valorizar a vitória, mas com um sinal amarelo, porque tem muita coisa a melhorar. A gente fala da Ponte brigando para subir, ela precisa subir, então tem muita coisa a ajustar, mas lógico, parabéns aí à equipe pelo resultado positivo e para dar tranquilidade para o professor Alberto tocar o trabalho. Aliás, essa questão dos cartões ainda continua me incomodando muito, viu, Carlão? Até porque a Ponte, Dudu, Léo Kovic, Arthur, Gé, Luiz Felipe, são muitos cartões todos os jogos. Sim. Isso atrapalha muito o próprio Alberto Valentim. Sim, e não pelas faltas. Como eu disse, a falta ela faz parte do jogo. As faltas, em alguns momentos, elas são necessárias. Mas você consegue parar a jogada num esbarrão, né? Exato, outras formas. Uma pegadinha um pouco mais forte. Agora, a entrada por cima, a entrada tesourando, como o Dudu costuma entrar, aí não. Aí você está fadado a tomar o cartão e prejudicar a equipe, como prejudicou o trabalho do Dudu, que vinha fazendo uma boa partida, vinha ajudando, vinha correspondendo, não só na defesa, mas no ataque também colaborando, e ele ficou pendurado. E o Dudu pendurado, é certeza que ele vai tomar o vermelho. Então, por isso, o próprio Dudu, né, pediu alteração no momento em que ele tomou o cartão amarelo e entrou o Léo Oliveira. Maravilha, 11h43, a Ponte Preta agora volta a campo contra o Tombense, jogo no sabadão. É sábado ou segunda? Esse jogo mudou, né? É segunda-feira, acho que foi pra segunda, dia 7 é segunda, né? Isso, dia 7. Então é segunda-feira, mudou na semana passada. Isso mesmo. Isso. E é aquele jogo em casa em que a Ponte ela vai ter as rédeas da partida e ela precisa encontrar uma maneira de furar as defesas adversárias. Porque quando chegar na fase de classificação, e eu acredito que a Ponte vai se classificar, ela não vai ter tanta tranquilidade quando jogar fora de casa. Não é todo jogo que ela vai vencer. É difícil ganhar fora de casa. Sofre, o goleiro é o melhor em campo. É muito complicado. Então ela precisa voltar a vencer no estádio Moisés Lucarelli para construir essa campanha de, quem sabe, na reta final, uma campanha de acesso. Muito bem, 11h44. Daqui a pouco a gente volta para falar mais de Série C e falar da vitória importantíssima do Guarani contra o CSA. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa. As coisas mais valiosas do mundo não têm preço. Doar sangue é um ato de amor, é um gesto solidário que devolve a quem precisa o bem mais precioso que existe no mundo, a saúde. Dê esse presente a alguém. Ligue para o Hemocentro ou banco de sangue mais próximo e agende sua doação. Eles estão de braços abertos para proporcionar uma experiência segura e confortável. Doe sangue, doe vida. Iniciativa CBN Campinas. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Hora do Vôlei. Oferecimento Unimed Campinas. Entende você como ninguém. Iga Atacado. Há 60 anos sendo referência em satisfação e economia. E o Brasil segue 100% de aproveitamento, confirmou aproveitamento total na etapa de Chicago nos Estados Unidos na Liga das Nações. Ontem, domingão, venceu a Polônia por 3-7-1, 25-21, 25-21, 21-25 e 28-26. 8 jogos disputados até agora no torneio. O Brasil só perdeu um contra Cuba na etapa do Rio de Janeiro. A seleção disputava a liderança contra a Polônia, despachou o adversário, assim como fez contra a Itália, China e Canadá ao longo da semana, confirmando o bom momento dentro de quadra. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. CBN Esportes Campinas. Estamos de volta, 11 horas e 48 minutos, agora para falar do Guarani, que também venceu no sabadão, um sabadão muito positivo, né, para o futebol de Campinas, com 2 vitórias, e o Guarani teve uma vitória importantíssima contra o CSA, que estava numa crescente no campeonato, um duelo direto. O Guarani chegou a 3 vitórias seguidas dentro da Série C, um número muito bom, um número muito positivo. Bruno Santos foi o autor do gol, jogada ali do Cicinho, né? Cicinho, num bom começo também com o Guarani, participando de gols. Cicinho fez a jogada e o Bruno Santos, né? Um gol estranho. Se atirou na bola, ela bate no Bruno Santos, vai pro gol, o Bruno Santos chega no gol antes da bola, enfim. Importante é que ela cruzou, já diria Dadá, né? Feio é não fazer gol, não existe gol feio. Importante é a bola na rede e o Guarani conseguiu esse gol do Bruno Santos, que deu 3 pontos importantíssimos. Agora o time tem 14 pontos na classificação. O professor Marcelo Fernandes falou sobre esse momento do Guarani depois da vitória contra a equipe do CSA e a montagem desse elenco, né, reforçado desde a janela, com jogadores que já estão ajudando também na caminhada da Série C. Professor? O Bilu fez por merecer, né? Tudo isso acontece. A gente chegou aqui com o grupo e a gente procurou reforçar da melhor forma possível. Contratos existem, eles são para ser cumpridos e aconteceu. O Bilu merece muito, um menino que nos ajudou muito, um menino realmente que deu tudo de si para o Guarani e a gente deseja muito boa sorte a ele. Mas cabe a gente aqui não ficar lamentando, né? A gente tem que achar soluções, né? Perdemos um grande jogador, mas em compensação a gente tem um grupo forte, um grupo que está muito unido. Sabe, esse mês agora que a gente teve 3 jogos, né, em 30 dias, né? E foram 2 semanas para cada jogo importante pra gente, sabe? Foi bem legal, assim, a sintonia subindo, o linear do time todinho. E assim, o CSA é uma equipe perigosíssima, já mostrou isso, tá classificada na Copa do Brasil, mais uma que a gente pega muito difícil, com um grande treinador, bem trabalhada, com grandes jogadores. E a gente procurou fazer o que a gente se propõe assim num jogo, por exemplo, que a gente tem o Emerson, como já perdi o Bilu pelo lado direito, eu precisava achar uma alternativa que a gente tivesse bem. O Emerson faz muito bem essa saída quando a gente está com a linha de 3, né? O Sarará mais uma vez fez ali, né, pra gente. O Cicinho pelo outro lado também tem uma disposição bem grande para fazer. Povoamos o meio de campo, sim. O Diego, que ainda faltou um pouquinho cair mais pra gente jogar junto ali com o Isaac, né? Que a gente já tem um meio de campo e infelizmente também perdemos o Caio Melo, né? Eu tive uma conversa franca com o Caio, ele estava com muita vontade de jogar, mas a gente via no olhar que ele estava tentando ir, e não ia conseguir jogar. Então a gente teve uma conversa franca que era melhor perder ele por um jogo, para ele se recuperar, e temos outra pedreira já domingo que vem. Então a gente pensa em fazer o melhor. Eu tenho um grupo, estou muito satisfeito com o grupo todo que está aqui.
As peças que chegaram, se adaptaram da melhor maneira possível e a gente, cabe a nós estudar o adversário e colocar aqueles, eu falo para eles lá dentro, aqui não tem titular nem reserva, aqui a gente tiver que pegar um e jogar, a gente tem total confiança e eles estão dando conta do recado assim quem joga. Boa, tá então a palavra do professor Marcelo Fernandes. A gente tem que reconhecer aqui, né, Carlão? Primeiro sobre o trabalho do Marcelo. Ele chega com o Guarani com 3 derrotas em 3 jogos e agora ele já tem 66% de aproveitamento. São 4 vitórias, 2 empates, apenas uma derrota. Qual foi a derrota do Guarani? Tô tentando lembrar aqui de cabeça com o professor Marcelo. Ele perdeu... São Bernardo empatou? Eu vou puxando aqui, mas Puxei. Fato é que o Guarani, depois de muito tempo, consegue aí uma sequência tão positiva, né? De 3 vitórias. Caxias, não foi? Vitórias seguidas. Foi a falha do Andrei, né? Foi a falha do Andrei. Não, Caxias era Marcelo, foi contra o São Bernardo, 1-0 no Brinco. São Bernardo, isso. Júlio, uma vitória super importante. Nós falávamos, né? Na semana passada eu falei muito sobre uma entrada do Guarani no G8, uma briga do Guarani pela classificação. Eu acho que esta briga ou esta entrada, mesmo que por alguns minutos, mas eu creio que, ou por algum tempo, mas eu creio que é questão de rodadas o Guarani entrar no G8, ela passava muito por estas 2 partidas em casa. O Guarani, obrigatoriamente, ele tinha que somar os 6 pontos. Se jogou bem, se jogou mal, se tomou gol, isso não interessa. A vitória era fundamental, ou as vitórias eram fundamentais, e o Guarani conseguiu. Contra o Itabaiana, um time mais fraco, porém com chegadas, né, com a dificuldade do entrosamento devido aos novos reforços, e ontem um time mais forte, um Guarani já azeitado, já com uma cara do Marcelo, até pelos dias de trabalho que o Marcelo teve à disposição. Um jogo difícil contra uma equipe que vai se classificar, que vai brigar pelo acesso, e o Guarani mostrou força. Principalmente nos primeiros minutos, até um Guarani afoito, nervoso, Kelvin, né, um pouco mais ansioso, mas depois conseguiu acalmar, e o Guarani venceu o jogo, um gol de centroavante mesmo, um gol esquisito. No primeiro momento eu até pensava que a bola tinha batido na mão, realmente, acho que até bateu, o Júlio falou que não bateu, mas o que interessa foi o gol, né, Julião? Um gol de um cara que tem presença diária, né, uma aposta que até aqui tem dado certo. São 3 gols em 2 jogos, é uma marca excelente para um centroavante. O Guarani retoma a confiança, o torcedor já passa a acreditar, né, já muda até as entrevistas, o falar do Guarani já não se fala mais em zona de rebaixamento, em fuga de rebaixamento, e sim uma classificação. O Guarani está a 1 ponto do G8, porém em ascensão, jogando bem, com 3 vitórias consecutivas. Até falava aqui em off, né, Júlio? O Marcelo, ele vai ter uma certa dificuldade em encontrar um substituto para o Rafael Bilu, até primeiro pela qualidade do Bilu e a maneira como ele estava integrado dentro do grupo. Agora, o Bilu não é nenhum Messi, né? Então acho que de uma outra maneira, como ele encontrou diante do CSA povoando o meio campo, ele vai encontrando soluções para que a torcida esqueça o jogador que se transferiu para o Juventude. Mas uma vitória super importante que coloca o Guarani na rota de classificação. Eu acho, Julião, mesmo tendo um jogo difícil, né, contra o Londrina, que briga pela liderança, vive um bom momento agora com o Roger, né, o Roger Silva, mas eu acho que o Guarani, a entrada do Guarani no G8 para não sair mais é questão de tempo, né? O Guarani tem força, tem uma torcida presente, tem uma equipe hoje que a gente pode dizer como qualificada. O Guarani é forte no estádio Brinco de Ouro e isso é muito importante. E fora de casa mostrou também que tem competência ao vencer o Retrô. Tá num bom caminho, eu creio que é um caminho de classificação, sim, o Guarani, depois dessa 3ª vitória consecutiva, uma vitória com segurança, mesmo num placar apertado, 1-0 com um gol lá no primeiro tempo, mas uma vitória com segurança que mostra que o Guarani é um candidato à classificação. E nós falávamos aqui, né, Julião? Agora, definitivamente, a gente pode falar que a Série C virou uma Série B. Porque com o passar do tempo eu acredito que o Guarani vai entrar no G8. Pô, olha o G8, Caxias, Ponte, acho que o Ipiranga não é muito acostumado à Série B, mas Caxias, Ponte, Londrina, CSA, Náutico, São Bernardo, Brusque e de repente um Guarani, não tem como negar que é uma Série B, e isso qualifica muito a competição, e aí o sinal de alerta para as nossas equipes. Muito bem, é isso. Deixa eu aqui atender os nossos ouvintes.
Bom dia, pessoal. Esse aqui eu já li, né? Do futebol europeu. Bom dia, Carlão, Maurício de Campinas. Tá dizendo que o Eliel vai cortar a barba. Carlão, muitos cartões são injustos. A arbitragem também são péssimas. Manda aqui o Paulo Chácara da Barra. Mas às vezes é melhor. O do Dudu não foi injusto, né? Ele entrou. Mas eu acho que forte. Tem exemplos e exemplos. Ó, vamos pegar o exemplo aqui do Rafael Rodrigues, zagueiro do Guarani. Ele jogou todos os minutos da temporada. Então. Ele tem dois cartões só, um só na Série C. Então acho que vai muito do jogador também. E tem muito cartão que é evitável. Cara, o cartão do Dudu é bobo, cara. É um cartão bobo, é um cartão evitável. Então. E por que a gente lamenta? Eu acho que a arbitragem é ruim, mas por que a gente lamenta? Porque o Dudu é um cara importante. O Dudu, ele é protagonista desse time da Ponte. Ele tem os problemas disciplinares? Ele tem. Mas dentro de campo é inegável a qualidade do Dudu que ele representa para o time. Haja vista que ele participou do gol do Lucas Cândido, em outros jogos ele foi importante também, por isso que tem que puxar a orelha do homem. E o Arthur também me surpreende, porque o Arthur é experiente, o Arthur já passou por tanta coisa na bola, eu não sei, ele toma alguns cartões, assim, coisa de juvenil, coisa que não combina com o retrospecto do Arthur, que também é um jogador importante. Por isso que a Ponte ela tem que corrigir, conversar, tentar contornar esta situação dos cartões. A falta ela não é proibida, a falta ela faz parte do jogo, mas tomar cuidado na intensidade, né? Torcida e parte da imprensa acham que a Ponte vai atropelar todo mundo, tem jogo que vai sofrer mesmo, manda aqui o Renato. Eu acho que eu e o Carlão somos da parte que você me apresenta. Não acredita nisso. O pessoal até pega no meu pé dizendo que eu sou pessimista com relação à Ponte. O nível de Série C é muito ruim. Assim. É muito ruim. Assim, essas goleadas, por exemplo, o Londrina fez um 4-0 aí contra o Retrô. Aí você olha o enredo do jogo e olha os gols, o Retrô erra em 2 gols. Então, assim, o nível de Série C, principalmente quando você tem 2 times assim brigando por G8 e tudo mais, a tendência são de vitórias menos elásticas, né? Existem as goleadas, sim, e isso vai acontecer durante o campeonato, mas a tendência são de vitórias menos elásticas, pelo menos na minha opinião. Pessoal, bom dia, um parêntese sobre o nosso Operário. O Alex, como técnico, vai afundar o fantasma de vez. Manda aqui o nosso ouvinte, grande abraço pra você, final do telefone 2798. O Alex Cabeça? Não tem conseguido bons trabalhos, né, como técnico. Ele tem uma inteligência, sabe sobre futebol, jogou muita bola. Pega, às vezes, alguns elencos complicados também, né? Mas isso não apaga o que o Alex representa para o futebol brasileiro. Parabéns ao técnico Alberto Medrosontin. Depois de 2 semanas de treino, os jogadores conseguiram fazer o que ele sempre pede. Toca de lado, toca para trás, aguenta a pressão, goleiro fazendo milagres, dando chutão pra frente, assim como outros jogos, deu sorte e ganhou. Antônio Jardim Boa Esperança. Eu só discordo do termo sorte. Eu acho que a Ponte tem 4 vitórias seguidas como visitante, e acho que muito disso é porque o estilo de jogo encaixa quando visitante, né, Carlão? Esperar o adversário. Eu não sei, felizmente ou infelizmente, eu não sei, mas eu acho que o torcedor da Ponte vai ter que entender, essa é a maneira da Ponte jogar. Eu não sei se quando a equipe precisa propor, ela encontra muitas dificuldades. Os resultados dentro do Moisés Lucarelli mostram isso. Eu não sei se o Alberto tem alguma solução dentro do elenco ou na próxima janela a Ponte vai ter que contratar jogadores, mas é um time realmente montado para se defender. É uma característica, né? O torcedor torce, literalmente, né? O torcedor ele torce o nariz, mas é uma característica de jogo. É o que se encaixa na ideia do Alberto Valentim. É feio, claro, né? Plasticamente não é legal, mas os resultados estão acontecendo. Só que ele vai precisar, essa coisa de vencer fora de casa é pra ontem, vencer dentro de casa é pra ontem, porque na hora que afunilar, na hora do agora na Série C, fora de casa vai ser complicado, e dentro de casa que tem que construir a campanha. Ainda mais porque a Ponte tá conseguindo, né, esses resultados como visitante. Se ela tivesse um aproveitamento melhor dentro de casa, ela estaria praticamente numa situação, assim, bem tranquila de classificação. Uma hora ou outra você vai perder em casa também, isso faz parte de uma campanha, só que a Ponte tem desperdiçado muito, perdido muito, empatado muito em casa, e por isso ela não consolidou ainda na primeira colocação, ou não carimbou essa classificação. Carlão, 75% de aproveitamento por enquanto no nosso bolão, só erramos o Benfica contra o Chelsea, mas foi pra prorrogação. Benfica contra o Chelsea. O restante nós acertamos. Hoje tem Inter e Fluminense 4 horas, City e Al Hilal 10 horas é a nossa agenda aí pra Mundial, beleza? Palpite eu acho que vai dar Inter
infelizmente, queria que o Fluminense seguisse e vai dar City. Rodrigo Bittar, né? Narra aqui. Rodrigo Bittar. Às 4 da tarde. Hoje não tem arena, hein, galera? Isso, Inter e Fluminense. Oscar Ulisses dá o recado, City Al Hilal. Amanhã a gente volta, 11 horas. Até lá. Valeu. CBN Esportes Campinas.